Olá pessoal, eu sou o engenheiro civil e professor Johnny Mertes e nós estamos aqui no nosso canal Educa Mais Professor para mais uma aula de engenharia civil. E hoje nós vamos mais uma vez estudar aqui análise estrutural, tá? E hoje nós vamos ver um exercício resolvido com grelhas, dessa vez com vários carregamentos, tá certo? Então, sem mais delongas, já vamos para a nossa aula de hoje. Muito bem, então o exercício é: desenhe os diagramas de esforço cortante, momento fletor e momento torsor dessa grelha aqui. Então nós temos aqui uma grelha de 4x2, né? Nós temos aqui torção aqui, né? Nós temos um carregamento concentrado aqui, nós temos um carregamento distribuído e mais um carregamento concentrado no ponto H. E a gente vai calcular, então, essa nossa grelha ali, tá bom? Então, já começando, primeiramente, né, o que a gente tem que fazer é concentrar o carregamento distribuído. Então, nós temos aqui 4 metros e 1 kN por metro, ou seja, 4 kN no centro aqui, né, desta haste do meio, tá certo? Bom, seguindo, agora nós vamos calcular reações de apoio, né? Então, perceba que para calcular reações de apoio, eu tenho que primeiro identificar um eixo, né, dessa grelha, que esse eixo ele percorra pelo menos, ou melhor, pelo menos não, que ele percorra dois apoios, né? No caso aqui, ele percorreu o apoio B e o apoio C. Este aqui é o meu eixo, né? Esse pontilhadinho vermelho aqui, tá? Então, eu estou olhando aqui, ó, desse lado aqui, né, como eu já coloquei para vocês nessa observação em vermelho, tá? Então, estou olhando desse lado e o eixo ele está aqui, ou seja, todos os meus carregamentos que estão de baixo para cima, né, eles estão chutando aí, entre aspas, nessa direção, e tudo que está de cima para baixo, ele está chutando nessa direção para cá, certo? Olhando sempre da direita para a esquerda aqui, né? Então vamos começar aqui pela somatória de momento em BC, porque justamente quando eu passo esse eixo nesse ponto, nos pontos B e C, né? Quando eu travo o eixo ali, eu tenho as tendências de giro no outro apoio, portanto eu elimino, entre aspas, aí, os dois apoios B e C e posso calcular o apoio E, né? Então o que eu tenho ali? Eu tenho o VE, que é o que eu quero calcular, né, vezes a distância dele até o eixo, ou seja, nessa cota aqui eu vejo que é 4 metros, né? São 4 metros. Basta saber agora se é positivo ou negativo, né? Então veja, se eu estou olhando desse lado aqui, né, daqui para lá, e eu observo ali que a tendência de giro é essa daqui, né, certo? Ou seja, horário, né? Só que eu convencionei o giro anti-horário como positivo, portanto, o sentido horário de eixo de giro, né, de tendência de giro, é negativo, certo? Então tá aqui, menos VE vezes 4. Agora, eu tenho essa carga aqui de 2, né? Ela está chutando nesse sentido aqui, então, sentido anti-horário, certo? Que é o contrário do outro lá, né? Do apoio VE. Então, 2 vezes 2 metros, né? Está aqui, 2 vezes 2, positivo. Eu tenho também a minha carga concentrada aqui, né? Também está chutando no mesmo lado aqui, portanto, 4 vezes 2 metros, que é a distância dela até o eixo, então está aqui 4 vezes 2, também positivo, e eu tenho essa segunda carga de 2 aqui, né, chutando também na mesma direção, 2 vezes 2, positivo, está aqui. Ou seja, VE, eu achei aqui 4 kN nesse apoio VE, já matei essa daí. Agora, nós mudamos o nosso eixo, né? Eu estou olhando nesse sentido aqui, certo? E eu passo agora
já que eu sei o apoio 4 aqui, o apoio E, que vale 4 kN, então eu passo agora o eixo pegando um outro apoio, no caso aqui eu escolhi o apoio C, tá certo? Então, somatória de momento em GC, G está aqui, né, GC, por isso eu utilizei os dois pontos ali só para nomear esse eixo ali, né? Então eu tenho aqui, eu vou calcular agora o meu apoio B, que é a minha incógnita nesse momento, né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho VB, que é esse VB aqui, chutando para cima. Só que agora, veja que o meu eixo está aqui, ó. Tá aqui, né? Esse aqui é o meu eixo, tá? Então o VB está chutando para cá, ó. Certo? Como eu estou olhando dessa direção aqui, ó, então eu preciso ver. Bom, ele está chutando horário, certo? Mas eu convencionei como positivo o anti-horário. Portanto, menos VB vezes a distância dele até, aqui ó, dele até o eixo, né? Ou seja, na cota aqui eu vejo 1 mais 1, 2. Então, VB vezes 2, tá? Eu tenho também, depois eu falo desse 4 aqui, né? Vamos pro 2 aqui, ó. 2, só que agora chutando ao contrário aqui, né? Tendência de giro, ou seja, olhando dessa direção aqui, positivo, né? Porque ele está anti-horário. Positivo de 2, certo? Vezes distância dele até o eixo, 2 vezes 2. Esse 2 aqui, ó, eu não tenho a distância, né? Então ele não entra. Mas do 4 aqui eu tenho a distância dele, né? Dele até o eixo, que é 1. Então tá aqui, ó. 4 vezes 1 também chutando nessa direção com relação ao eixo, portanto positivo. E eu tenho o apoio E, tá chutando nessa direção aqui, portanto negativo de 4 vezes 2 da distância dele até o eixo aqui. Bom, agora vamos falar desse 4 aqui, né? Veja só que ele está exercendo ali uma torção no ponto A. Então, se eu pegar a regra da mão direita, né, eu vou sair do ponto, vou tentar pôr minha mão mais para cá. Então, saindo do ponto A, o meu dedão está saindo na direção da seta, portanto, ele está girando nessa direção. Ou seja, ele está com esse giro aqui, ó. Certo? Então, se eu exagerar no giro aqui, ele está vindo para cá, certo? Ou seja, ele está num giro anti-horário. Se ele está com um giro anti-horário, significa que ele é positivo, certo? Então, esse momento torsor, ele já está exercendo um giro no eixo dessa barra AB. Portanto, ele entra no meu cálculo aqui, certo? Ele não entraria se ele tivesse perpendicular, mas como ele está no sentido do giro do eixo, então ele entra, então, mais 4. Ou seja, o meu VB é igual a 2 kN. Pronto, achei dois apoios já. O apoio E e o apoio B, né? Agora, eu vou até apagar aqui, porque eu vou achar agora o meu apoio que faltou, né? Que é o apoio C. Então, voltando aqui com a cor, né? Somatória de forças verticais, o que eu tenho ali? Eu tenho VB, que está aqui, né? VB. Eu tenho VC, que está aqui, que eu ainda não sei, era incógnita. Ali eu já tenho o resultado, mas é porque eu só estou explicando como que eu resolvi isso aqui. Eu tenho o VE, que eu também já tenho, né? Que vale 4. Eu tenho menos 4, que é aqui, menos 4. E eu tenho menos 2, tá aqui menos 2, e eu tenho o outro menos 2, né, que está apontando para baixo eles, tá? Ou seja, fazendo todos os cálculos ali, considerando todos os apoios que eu já calculei, eu tenho VC igual a 2 kN. Pronto, calculei minhas reações de apoio. Um lembrete que a gente tem que fazer é o seguinte: a convenção de sinais. Por quê? Porque como eu vou utilizar método de seções aqui, eu tenho que saber a convenção de sinal da cortante, do momento e da torção. Então essa é a minha convenção de sinal aqui, tá? Dependendo do lado que eu estou olhando do corte. A primeira seção que eu vou fazer aqui é a seção AB. Então eu pego essa barra AB, certo? Eu estou olhando desse lado aqui na barra, né? Transporto ela aqui para baixo e eu tenho todos os valores ali. Eu fiz
um corte na direção do ponto B, portanto, olhando nessa direção aqui, certo? Eu tenho essa convenção de sinais aqui. Então, eu tenho ali o 2 kN, está aqui, e o 4 kN vezes metros da torção está aqui também. Então, o que eu tenho? Somatória de esforços verticais, considerando isso daqui que eu acabei de transportar para cá, eu tenho menos o Vzão e menos 2, ou seja, V igual a menos 2 kN. Somatória de momento, o que eu tenho? Eu tenho um momentão aqui, positivo, né? Por causa da convenção de sinais aqui anti-horário, né? Do giro anti-horário, tendência, né, de giro anti-horário. E eu tenho o 2 vezes o x, que é a força vezes a distância, ou seja, 2x. Então eu tenho um momento nesse ponto aqui, essa equaçãozinha aqui, né? Menos 2x. E torção? Eu tenho torção? Sim. Eu tenho o T aqui, né, que eu vou chamar de MT, e eu tenho o 4 apontando para o outro lado, menos 4. Ou seja, o meu momento torsor aqui é 4 kN vezes metro. Passando para a barra BD agora, que é esta barra aqui, né? BD, transporto ela daqui para cá e não posso esquecer do seguinte: esse 2 kN que estava nessa barra, eu transporto para lá e ele vai aparecer aqui, ó, trazido da barra AB. E também eu tenho esta torção que, se eu usar a regra da mão direita, veja que está saindo, ou seja, ela está com essa tendência de giro aqui com relação à barra BD. Ou seja, já coloquei ela aqui, né? 4 kN vezes metro, que está aqui, ó, esse giro aqui. Muito bem, e eu tenho também este 4 kN que está girando, né, está torcendo ali, ele está... eu tenho que transportar ele aqui para o meu ponto B como momento fletor também, né? Como torção, porque a torção ela vai virar momento fletor. E o momento fletor dessa barra vai virar torção na barra BD. O momento fletor da barra AB se transforma em momento torsor na barra BD e o momento torsor se transforma em momento fletor na barra BD, tá certo? Porque eles estão a 90 graus ali, estão perpendiculares uma barra à outra, né? Então agora o apoio também está aqui, né? O apoio de 2 kN. Então eu tenho somatório de esforços verticais igual a zero. O que eu tenho ali? Eu tenho menos o Vzão, está apontando para baixo, né? Mais 2, que está aqui, menos 2, tá? Ou seja, cortante minha nessa barra é zero, tá certo? Somatório de momento, eu tenho o momentão aqui positivo, tá aqui ele, eu tenho menos 2x, que é o 2 aqui vezes o x, né? Chutando aqui ou melhor, este aqui, né? O 2 vezes o x, que ele está chutando nessa direção aqui, portanto, negativo. E eu tenho o 2x, que é esse daqui, vezes o x, que está chutando nessa direção aqui, portanto, positivo, né? E eu tenho também o 4, que está aqui, ó, 4 kN vezes metro, que é esse 4 aqui. Portanto, o meu momento fletor é menos 4 kN vezes metro, ou seja, eu já tenho um valor ali, porque eu corto menos 2x mais 2x, né? Momento torsor, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4 e eu tenho o T, né? Ou seja, o momento torsor vale menos 4 kN vezes metro. Passando para a próxima barra, seção DC, que é essa daqui, né? DC. Transportei para cá, inverto agora a minha convenção de sinais, porque eu estou olhando desse lado aqui, lembram lá atrás, né, da convenção de sinais? Então eu tenho somatória de forças verticais, eu tenho o Vzão positivo e eu tenho o 2 positivo aqui. Portanto, menos 2 kN vale a cortante aqui, né? Somatória de momento, eu tenho o momentão aqui negativo dessa vez, porque ele está ao contrário da minha convenção de sinal, e eu tenho mais 2x que está chutando desse lado aqui, certo? Ou seja, anti-horário, portanto, favorável à minha convenção de sinal ali. Ou seja, o momento vale 2x.
E momento torsor eu não tenho, portanto, vale 0. Próxima barra, barra EF, tá? Que é essa daqui, EF, né? Então eu tenho, tudo que eu tenho ali eu transportei para cá. Então eu tenho somatória de esforços verticais, eu tenho menos V mais 4, tá? Ou seja, o V vale 4. Vou adiantando aqui porque eu acho que já deu para entender como é que faz, né? Somatória de momentos, eu tenho o momentão aqui positivo e menos 4x chutando para esse lado. Portanto, momento tem uma equaçãozinha, é igual a 4x. Não tenho também torção nessa barra, né? Não tenho nada que está fazendo com que a barra torça no seu próprio eixo. Agora eu vou pro GH, que é esta barra GH aqui, né? Então eu estou no outro sentido aqui, né? Estou vendo daqui para cá, inverto minha convenção de sinais novamente, e eu tenho aqui somatória de esforços verticais igual a 0, eu tenho o Vzão positivo e o menos 2 que está aqui. Portanto, o meu V vale 2, a cortante vale 2. Momento, eu tenho o momentão aqui negativo e eu tenho 2x chutando nesse lado aqui, tá certo? Negativo também, né? Ou seja, a minha equação é menos 2x. E não tenho torção também, portanto, vale 0 a torção. Agora eu tenho o FG. No FG, que é esse daqui, eu tenho que transportar essa carga de 2 para o ponto G, né? E perceba também que esse 2 vezes o 2 aqui, que é a distância do ponto H até o ponto G, ele tá gerando um momento fletor ali, né? De 4 kN vezes metro, tá certo? Então veja, agora, se eu perceber ali, analisar a direção do giro, né? Então veja que o giro ele está vindo aqui, ó, a tendência de giro, né? Tá chutando para cá, portanto ele está girando nesse sentido aqui, ó, tá certo? Então veja, se eu pegar a regra da mão direita, então ele está girando assim, né? Girando assim, portanto, veja só para onde que está apontando o meu dedão. Ele está entrando no ponto G. Portanto, eu tenho que considerar esse momento fletor ali de momento torsor, né? De 4 kN vezes metro no ponto G, tá certo? Ou seja, eu transportei tudo que estava da minha barra GH pro ponto G da barra FG, tá certo? Então eu tenho agora aqui somatória de esforços verticais igual a 0, eu tenho o Vzão aqui positivo e eu tenho o menos 2 negativo, né? Que é esse menos 2 aqui. Ou seja, o meu V vale 2 kN. Somatória de momento agora, eu tenho o momentão aqui negativo, contrário à minha convenção de sinal, menos 2x, que está também na mesma direção aqui, né? 2 vezes o x, tá? Ou seja, momento vale menos 2x, tá certo? E agora, tenho torção? Tenho. Esse 4 aqui, né? Só basta eu saber se ele é positivo ou é negativo. Então vamos ver lá. Eu tenho aqui, ó, negativo o MT e eu tenho o 4 negativo também. Ou seja, só transportando para o lado de lá do sinal de igual, eu tenho o MT igual a menos 4 kN vezes metro. Matei o momento torsor aí também. E, por último, né, eu tenho a barra da seção FD, que é essa barra do meio aqui, ó. Tá certo? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que transportar para essa barra tudo o que eu tenho nos outros pontos. Então, veja, eu escolhi cortar na seção e tirar, né, excluir do meu cálculo o ponto F ali. Então, eu vou considerar tudo que está para cá, né? Olha só o corte aqui. Então, eu estou olhando nessa direção. O que eu tenho ali? Veja só, o que eu tenho? Veja que eu tenho aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer, concentrar a minha carga distribuída. Eu tenho 1 kN por metro, tá certo? Como que eu concentro o carregamento distribuído? Eu pego a carga distribuída vezes
a extensão que eu tenho naquela barra, certo? No caso aqui, para eu concentrar, eu multipliquei 1 vezes 4, né, que é esses 2 metros mais esses 2 metros. Deu 4 quilonewtons no meio dessa barra ali. Porém, agora, eu cortei essa seção num ponto qualquer aqui. Então, eu vou chamar essa distância de x. Portanto, para eu concentrar bem no meio de um ponto qualquer, x, dessa barra, eu tenho que multiplicar o 1 kN por metro vezes o x, tá certo? Então, eu tenho 1x, né? O que mais que eu tenho? Agora eu tenho aqui, ó, esta barra aqui, ó, de 2 kN, eu vou transportar ela para cá, né? Lá para o ponto D. Ou seja, tá aqui ela, né? 2 kN aqui, ó. Tá vendo? Muito bem. O que mais que eu posso transportar do C para o D? Veja que se ele está incidindo força, então ele está gerando momento aqui nessa barra. Momento nesse sentido aqui, né? Então veja, ele vai chegar aqui no ponto D girando, se eu olhar desse lado aqui, ó, girando no sentido anti-horário, né? Que é este momento que está aqui bem no meio aqui, ó. Esse aqui, certo? O que mais que eu tenho? Perceba que este momento fletor, certo? Ele vai gerar uma torção nesse ponto D. Por quê? Porque se eu tenho este giro aqui, ó, eu tenho este giro, então isso significa que, regra da mão direita, se eu tenho este giro aqui, o dedão está apontando para dentro do ponto D. Então eu tenho 2 vezes 1, 2, né? 2 kN vezes metro de torção entrando na barra DF, né? Então tá aqui, ó, 2 kN vezes metro entrando, olha aqui, ó, entrando, a setinha que tá ali, né? Entrando no meu ponto D dessa barra DF, né? Agora vamos para o outro lado. Eu tenho aqui a minha reação de apoio de 2 kN, que é a reação de apoio do ponto B, né? Eu tenho que transportar ela para o ponto D. Então, tá aqui, ó, reação de apoio de 2 kN. Já transportei ela ali para o ponto D. Esta reação de apoio, né? Eu tenho também aqui, ó, esse 2 kN que ele saiu aqui do ponto A, ele foi para o ponto B e agora ele vai para o ponto D aqui, né? Então tá aqui, ó, 2 kN no ponto D, né? Eu tenho também essa carga de 2 kN, ela vai fazer com que a minha barra gire nesse sentido aqui, né? De quanto? De 2 vezes 1. De 2 kN vezes metro, certo? Porém, eu tenho também 2 kN vezes metro desta reação de apoio, que está girando nesse sentido aqui, certo? Ou seja, fazendo todas as considerações ali, eu tenho, no final das contas, uma anulando a outra, certo? Só que, perceba, por quê? Porque eu tenho 2 kN vezes 1 negativo e 2 kN vezes 1 positivo, né? Então, uma anula a outra, tá certo? Porém, eu tenho essa carga aqui de torção, aqui de 4 kN vezes metro, que quando chegar no ponto B, vai virar momento fletor de 4 kN vezes metro, que por sua vez, quando chegar no ponto D, vai voltar a ser momento torsor de 4 kN vezes metro, tá certo? Então tá aqui 4 kN vezes metro. Por que isso? Porque sempre com ângulo 90 graus, né? O que é momento torsor vira fletor a 90 graus e o que é fletor vira torsor a 90 graus, né? Então ele voltou a ser momento torsor ali na barra, tá certo? Muito bem, já fiz todas as considerações, agora vamos para o cálculo aqui. Então, somatória de esforços verticais, eu tenho menos V, que está aqui, né? Ou melhor, menos não, o V, né? Eu tenho o 1x
que está aqui, eu tenho mais 2, mais 2, menos 2. Então, mais 2, ou melhor, mais 2 e menos 2, tá? Ou seja, aqui eu tenho uma equaçãozinha agora para cortante, né? De x menos 2, tá certo? Muito bem, deixa eu até apagar aqui, que eu acho que ficou meio conturbado aqui, né? Vamos apagar aqui para ficar melhor, beleza. Agora vamos lá, para o nosso momento fletor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o momentão aqui, né? De negativo. Eu tenho mais 4, que é esse daqui, né? Esse momento aqui, mais 4, girando no anti-horário, né? Eu tenho mais 4x, que é a soma desse 2 mais 2 vezes o x, né? Chutando também na direção anti-horária aqui. Eu tenho menos 2x, que é este 2 aqui, ó, chutando nessa direção, né? 2 vezes x, que é a distância dele até o corte aqui, né? E eu tenho isso daqui, ó, 1x vezes x dividido por 2, também negativo, porque está ao contrário da minha convenção de sinais. Então tá aqui, ó, menos x vezes x dividido por 2. Ou seja, no final das contas, eu vou ter aqui, ó, momento é igual a menos x ao quadrado dividido por 2, mais 2x mais 4. Ou seja, eu tenho uma equação do segundo grau. Portanto, eu sei que lá no meu gráfico vai dar uma parábola, né? E momento torsor, o que eu tenho? Tenho também aqui, né? Eu tenho o momento aqui, né? O t, negativo. Eu tenho menos 2 e menos 4. Então, tá aqui. Eu tenho momento torsor é igual a menos 6 kN vezes metro. O que faltou agora? Desenhar os nossos diagramas, né? Então, vamos lá. Está aqui o diagrama de esforço cortante, né? Em AB eu tenho menos 2, está aqui em AB menos 2, constante. Em BD eu tenho 0, então está aqui 0, BD. Em DC eu tenho menos 2, em DC menos 2, está aqui. Em EF eu tenho 4, em EF está aqui, eu tenho 4, constante. Em GH eu tenho 2, GH está aqui, eu tenho 2, constante também. Em FG eu tenho 2 também, está aqui o FG, né? Tenho 2. E em FD eu tenho uma equaçãozinha, né? X menos 2. Então vamos lá. Eu preciso agora ver. O x ele vale a distância, né? Então se o meu x for 0 metros, eu tenho menos 2, que é x menos 2, né? Ou seja, 0 menos 2, menos 2. Ou seja, eu começo aqui, ó, com menos 2. Negativo aqui, ó, né? Menos 2. E agora, quando o meu x for 2 metros, né? Do ponto F aqui, né? Então, 2 metros ele vai dar bem no meio aqui, né? Então, o que acontece? X menos 2 é 2 menos 2 igual a 0, certo? E lá no 4 metros, lá no finalzinho aqui, ó, o que vai ser ali? Então, eu tenho x menos 2, que é 4 metros, né? Menos 2 kN positivo, então tá lá. Ou seja, ele vai ser uma diagonal aqui, né? O meu esforço cortante, tá certo? Faz sentido porque é uma equação do primeiro grau, né? Ele não é uma constante, é uma equação do primeiro grau, é uma diagonal, né? No gráfico. Momento fletor, eu tenho aqui 2 vezes... São equações, né, que a gente viu lá. Então, eu tenho 2 vezes 2, menos 4 em AB. Então, está aqui, menos 4 em AB. Se eu substituir o x por 0, 2 vezes 0 é 0, né? Então, ele começa em 0 e vai até menos 4. Em BD, eu tenho uma constante, menos 4. Está aqui o menos 4 até menos 4 no final. Em DC, que está aqui, eu tenho 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então está aqui o 2, né? Começa em 0 e vai até 2 no final. Em EF eu tenho 4x, então 4 vezes 1, 4. Em EF, então 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1,
4 aqui, né? Em GH eu tenho menos 2x, então menos 2 vezes 2 menos 4 kN em GH, que é esse daqui, né? GH. Então, 4 vezes 0, 0 e menos 4, que é o que está aqui, né? Nem FG eu tenho menos 2x, então 2 vezes 1, 2, né? Em FG, que é isso daqui, ó, 2 kilonewtons vezes metro, né? E na barra do meio, que é a barra FD, eu tenho uma equação do segundo grau. Então eu substituo ali os meus valores, né, pela distância que eu quero. Então, se eu, por exemplo, substituir os 0 metros, ele vai dar 4 kN vezes metro. Então, ele vai começar aqui, ó, em 4, tá? Depois, em 2 metros, que é bem no meio, ele vai dar, se eu substituir aqui, né, o x por 2, né, ele vai dar 6 kN vezes metro. Ou seja, aqui, ó, eu coloquei aqui para não confundir, né? Então, bem no vértice da minha parábola ali, ele vai ter o valor de 6. E lá no final, quando em 4 metros, ele vai dar também 4 kN vezes metro, que não coloquei ali, mas é bem aqui no finalzinho, tá? Aí ele retorna a 0, tá certo? Diagrama de torsor, né? Momento torsor. Então eu tenho aqui em AB 4 kN, tá aqui, 4 kN vezes metro, né? Em BD eu tenho menos 4, em BD tá aqui, menos 4. Daí eu tenho 0 em DC, em F, em GH. E em FG eu tenho menos 4, tá aqui o FG menos 4 aqui, né? E em FD eu tenho menos 6, que é essa barra do meio, tá certo? Muito bem, dessa forma a gente encerra esse cálculo, né, dessa grelha com vários carregamentos. Espero que vocês tenham entendido tudo, espero que tenham gostado da aula de hoje. Se não entenderam alguma coisa, entrem em contato, tá certo? Mas não fiquem com a dúvida. Encerramos nossa aula por aqui, né? E nos vemos na nossa próxima aula do nosso canal. Até mais, pessoal!